boa noite. Hoje nós vamos discutir o capítulo 6 do livro Capitalismo na América. É um capítulo que ele acaba, de certa forma, repetindo também algumas questões que a gente já viu nos capítulos anteriores, só que ele me deu a impressão, o texto ele vai fazendo, às vezes, um zoom in, zoom out, né, dos assuntos. Então, ele volta a falar de carro, de eletricidade, da importância do petróleo, das sociedades anônimas, e vai dando esse panorama, mas o que eu acho interessante é que ele vai focando mais especificamente até, né, nos anos 1920, para chegar na Grande Depressão, que vai ser o tema do capítulo posterior. Então, foi um capítulo que eu até marquei algumas coisas aqui, mas eu acho que essa discussão talvez seja mais na linha da que o Luiz gosta de fazer, né? Mais geral do que pegando trechos específicos, porque alguns pontos já foram discutidos anteriormente, a não ser no finalzinho do capítulo, que aí quando ele fala, né, acho que é no América é Plana e no seguinte, que aí ele fala um pouco mais da dinâmica empresarial, do Ford e GM, e aí traz um pouco mais de novidade, né? Esse é o meu panorama geral. Eu vi várias vezes a democratização e pensei no Luiz em todos os momentos. Falar para o tradutor, é popularização, não é democratização. Mas é isso. Quer falar primeiro, Gabriel? Pode Pode falar ser. primeiro. Pô, também acho que foi dos capítulos que eu menos marquei, talvez porque teve muito nome. Assim, eu acho interessante a parte que pegou os booms, né? Então foi ali petróleo, aí teve o boom do carros, né? Depois, aí pegou Ford, depois a outra empresa, a General Motors, né? Que depois competiu junto. Teve o boom também dos caminhões que fala, mas assim, eu achei legal, achei bacana. Mas eu também acho que talvez essa discussão mais geral teve no início ele fala do acho que proteccionismo. Eu até lembrei do que o Luiz até havia comentado no outro debate sobre a questão do Trump. A gente estava falando de perfil de presidente, de ser, não polarizar, né, mas tem mais viés de esquerda, mais direita e tudo mais. E aí eu lembrei também dessa questão e até ia perguntar por que voltou, tornar presente de novo nesse proteccionismo, apesar que aqui ele fala rapidamente assim, já depois a volta, foi só uma fase, depois recuperou, começou a crescer de novo, enfim. Mas, em geral, foi isso. Acho que essa discussão geral vai ser bacana. Vamos lá. Eu, como panorama geral, eu gostei do capítulo. Eu estou procurando até aqui para falar. Tem uma parte do capítulo, é porque eu não sei, eu estou chegando agora, gente, porque eu acho que eu nem ia participar da reunião, porque eu vim de Valadares. Eu não sei se vocês viram a tragédia em Juiz de Fora, em Ubá, e eu fiquei parado em Juiz de Fora, então eu nem sabia se eu ia conseguir chegar aqui. Mas, enfim, eu tinha esquecido de levar meu livro e eu estava lendo no digital. Mas tem uma parte lá na era que ele faz um disclaimer sobre a palavra democratização. Ele tem uma parte lá que ele fala assim, não é bem essa palavra que se deveria usar, não, mas o pessoal está usando. Faz. Ele coloca até entre aspas. Mas ele só faz isso agora. O capítulo, remetendo bem ao que o Gabriel também falou, o capítulo ele conversa muito com os dias atuais, tá? Inclusive, fazer uma pequena propaganda aqui, até para tirar um pouco, antes de entrar no negócio do Gabriel, depois eu tiro as dúvidas se você quiser, eu publiquei ontem um artigo no Valor Econômico falando sobre o protecionismo do Trump. Então, tá lá um pouco falando, engraçado que eu não fiz por causa desse capítulo, mas acabou que conversa um pouco com o capítulo. E aí mostra que os Estados Unidos, durante muito tempo, aqui não fala nem muito do ar protecionista, apesar de estar nos discursos dos presidentes, esse protecionismo só foi ganhando força em 1920 e na década de 30, mas um pouco um sentimento de nacionalismo, né? Que incorpora, inclusive, o que está acontecendo com o Trump também, tá? Um nacionalismo intrínseco na economia dos Estados Unidos.
Aqui mostra também que, depois da Guerra Civil, até pelo menos a década de 30, os Estados Unidos começaram a ter que lidar com coisas que não lidavam antes, por exemplo, associações de trabalhadores. Então, aqui ele tem um apanhado da questão das greves. Mostra também uma coisa que eu sempre acho muito curioso, que os esquerdistas, às vezes, se esquecem que muitas empresas capitalistas davam muito mais benefícios sociais, mesmo antes de existir legislação. Tá? As pessoas se esquecem que uma das coisas que as 3 grandes de Detroit quase quebraram na crise subprime é que elas tinham previdência, assim, que até o setor público dos Estados Unidos tinha inveja. Tá? Um cara que aposentava na Ford, na General Motors, tinha uma previdência, mas fantástica. Então, assim, como que o capitalismo, antes de você ter questões de legislação social, ou até conversando mesmo, se adiantou porque o capitalista, o empresário quer atrair os melhores. Para atrair os melhores, ele tem que pagar bem, mas pagar bem não tem que ser necessariamente só aumento de salário. Às vezes, se aumentar salário, não adianta. Então, assim, mostra toda essa estratégia. Tem um autor, ele foi, acho que, Nobel de Economia, tá? O Gordon, esqueci o primeiro nome dele, gente. Ele tem um livro sobre produtividade, que ele gosta muito de focar nesse período pós-guerra civil até 1920, 1930, é que ele fala que os Estados Unidos teve o maior boom de produtividade. Nunca na história dos Estados Unidos teve um boom de produtividade tão grande, tá? Então, eletricidade, os automóveis. Gordon, como é que é? Esqueci o nome, gente, ele é muito famoso. Ele tem livros de crescimento econômico, ele é muito famoso, porque me fugiu o nome agora. E aí, tudo isso vai contando no capítulo. Por fim, depois nós podemos aprofundar um pouco mais, mas no capítulo o autor tem uma visão um pouco romântica, tá? Ele fala assim, ó, as 3 décadas pré-Grande Depressão, os Estados Unidos viveram sem muitos sobressaltos, mas isso é uma falácia. Ele mesmo, ao longo do capítulo, fala da crise de 1907, que foi muito pesada, de 1921, que foi muito pesada, e uma outra coisa, gente, que foi um final de um paradigma, que foi a Primeira Guerra Mundial. Tá? A Primeira Guerra Mundial teve um impacto profundo. Robert Gordon, isso mesmo. Tá? E o Robert Gordon, eles falam que o futuro, que, assim, eles falam de taxa de câmbio, mas a gente brinca com outras coisas, que previsões são coisas que Deus deu para os economistas para nos envergonhar, tá? Esse Robert Gordon, eles brincam sempre isso com taxa de câmbio, mas outras coisas. Ele era um alto conhecedor de economia, tá? Então ele tem vários trabalhos sobre produtividade nos Estados Unidos, e ele falava que talvez os Estados Unidos nunca iriam ter um choque de produtividade como tiveram quando teve eletricidade, telefone, a combustão dos automóveis, navios e fábricas, etc. E agora a inteligência artificial parece que está desmentindo ele. É claro que nós ainda não sentimos todo o potencial da inteligência artificial, mas, sem sombra de dúvida, já está trazendo grandes sobressaltos na produtividade dos países que estão a utilizando, tá? E, enfim, é isso. E depois nós podemos, quando vocês forem colocando as pontuações, nós vamos falar mais especificamente sobre isso. Esse livro também, Gabriel, só relembrando, eu não sei se você estava em sala de aula no dia, eu sempre coloco um clipe de uma música, de uma banda, que chama Supertramp, em sala de aula,
e depois vocês assistam esse clipe. Não sei se a Nayara conhece a banda, com certeza, acredito que conheça, mas a música chama Better Days, tá? Que conta um pouco da final da guerra, exuberância da década de 20 e como que o mundo cai diretamente na mão do que o Hayek gostava de falar, que é o caminho da servidão, tá bom? Mas posteriormente nós falamos mais sobre isso. Bom, nesse iniciozinho, agora falando dos trechos, né? Eu marquei como principal esse início de discussão que o Gabriel já tinha citado, né? Desse contraste entre o governo pequeno e o governo grande. Naturalmente, o governo vai ficando cada vez maior, né? Como a gente já viu na discussão do capítulo passado. A menção da crise da década de 20, de 1920 e 21, que o Luiz falou, com esse gráfico 16, que é o dos trabalhadores envolvidos em greve, né? E aí uma das questões que é interessante de levantar uma discussão, né, é que quando a gente tem um período de recessão, né, de deflação, então todos os preços estão caindo, e aí a consequência seria os salários também caírem. Então você tem uma pressão para que os salários não caiam, né? Hoje em dia a gente tem no Brasil normas para não ter redução salarial, mas você vê esse movimento de greve também relacionado a essa organização de trabalhadores. E aí você vê isso em alguns momentos, né? Nessa questão da década de 20, também tem aqui o movimento de saída das pessoas do meio rural para cidades, né? Aumenta a urbanização. Tem que lembrar, como o Luiz já falou também, né? Era pós-final da Primeira Guerra, então o país começa a ter fontes de rendas diferentes, né? Porque a Europa não vai ficar comprando tanta coisa mais dos Estados Unidos logo neste início do pós-guerra, porque está devastada pós-guerra, né? Eles estão se reconstruindo. Então o país começa a voltar a ter que ter outras fontes de renda, além de tarifas de importação, que aí eles vão falar um pouco disso, né? Do imposto de renda. Aí aqui eles falam que em 1921 tem uma decisão da corte contra sindicatos. E aí você vê um movimento de desmobilização sindical até 1925. E aí eu fui vendo algumas questões depois, né, que o Luiz ressaltou já também, né, do grande boom de consumo. Então, você tem, em diversos momentos do texto, os autores vão destacando a diferença entre dígitos mesmo, né, de quem tinha, né, das casas que tinham eletricidade, que vai passando de um dígito para dois, das casas que tinham acesso a ferro elétrico, né, geladeira, e como isso, carros, navios, aviões, como isso vai mudando a percepção de consumo, e eles vão destacando também, já antecipando outras questões que a gente vai ver em outros capítulos, né, a ênfase dos Estados Unidos na casa própria e na participação acionária de várias empresas. Então, isso vai ter impacto lá na frente. A gente lembra até que muitas das crises que a gente teve depois também estão relacionadas a hipotecas nos Estados Unidos. Eu achei muito interessante um trecho que eu marquei para fazer o contraponto com a nossa realidade, na verdade, que é assim, na página 202. Um carro que antes da Primeira Guerra Mundial custava ao trabalhador médio o equivalente a quase 2 anos de salário, na metade dos anos 20, podia ser comprado por cerca de 3 meses de salário. Quanto que custa o nosso carro popular em termos de salário no Brasil, né? Só para deixar a reflexão. Como parece que a gente está longe dessa realidade lá de 1920.
Depois eu saltei, assim, eu fui na página 205, o destaque dos aviões, né, que começam a ser usados principalmente durante a Primeira Guerra, né? Então, na década de 1910, eles eram associados às forças militares, e no final da década de 20, passam a ser parte do sistema de transporte mesmo, né, de massa. Aí tem vários trechos aqui sobre rádio e cinema, que eu também achei muito legal, porque você vai popularizando o consumo, né, a presença do rádio na casa das famílias, e a gente vê isso, que, embora o texto não tenha destacado, mas quando todo mundo começa a ouvir o mesmo programa de rádio, você gera uma certa união, né, do país em torno de temas comuns, que é o que a gente vive hoje em dia, né, discute-se mais quando saiu da televisão e foi para os streamings. Porque antes, com a televisão, todo mundo assistia a mesma novela e discutia a mesma novela, por exemplo. Assistia os mesmos jornais e discutia os mesmos jornais. Aí, com o streaming, se pulverizou um pouco, né? Agora fica mais a cargo de algoritmos do que está lá no top 10 da semana. Mas aí eu acho interessante essa questão da rádio, da popularização do rádio. E quando ele fala do cinema, também achei muito interessante o impacto e o surgimento do ar-condicionado motivado pelas salas de cinema, e como isso também favoreceu, né, a ampliação dos cinemas. E aí, dessa parte mais geral, assim, foi isso que eu destaquei, porque depois vem a parte das sociedades anônimas, né, a parte de OI, que aí eu achei outro debate, né? Então, se alguém quiser comentar essa parte anterior, ou vou andando. Bom, por mim também eu marquei algum desses pontos. Além disso, que eu marquei mais como curiosidade, que foi a questão do álcool, que na página 197, lá no início, ele fala que por 14 longos anos consecutivos, de 1920 a 1933, era ilegal produzir, transportar e vender álcool. Que aí foi onde surgiu os contrabandos, né? Que se a gente for olhar, até hoje ainda tem. E aí correlaciona também com a questão do proteccionismo e acho que em algum momento ele fala também da questão de migração, só que ele fala bem superficial, assim, só cita, que, assim, ao meu ver, hoje a gente vê que ainda continua tendo essas questões e não, basicamente não é o que resolve de fato, né, o problema em si. Então é algo que já vem desde lá dessa época, né, e continua. E também, como se diz, lembro do professor Luiz falar no debate lá sobre o perfil do atual presidente e tal, e tudo mais, que acho que como é que se diz? Ele confirma ainda mais esse viés dele, porque aqui está o protecionismo como medida meio que de esquerda, né? Então, lembro Luiz até falar, ele tem um perfil mais de esquerda, por mais que muita gente discorda. E aí, assim, até fugindo um pouco do livro aqui, quando eu li, eu falei, não, realmente faz sentido. E assim, só meio com curiosidade mesmo, assim. E basicamente foi isso. Aí depois eu marquei o ponto também dos aviões, que eu achei interessante, e do ar-condicionado, basicamente. Alguns pontos. É interessante como os Estados Unidos tinham 80% dos carros mundiais nos Estados Unidos na década de 20. Isso é muita coisa, gente. Isso é muita coisa. Porque os Estados Unidos, na época, acho que não tinha 20% da população mundial e tinha 80% do número de carros. O ar-condicionado é tido em vários trabalhos de economistas, e aqui mostra alguns também, o que permitiu ao mundo aumentar a produtividade, porque as pessoas em casa estava muito quente, elas queriam trabalhar. Que é o que acontece em sala de aula, né? Você vê uma quantidade de alunos na faculdade e muitos estão lá para dormir, mas estão dormindo escutando o professor e debaixo do ar-condicionado. Então, quer dizer, se tivesse num ambiente fresco, nem aparecer na faculdade não aparecia. Muitos são assim, tá, gente? É claro que não podemos generalizar, mas isso ocorre. A outra coisa, a Nayara falou um ponto que eu não chamei atenção na primeira fala, que eu tinha até esquecido, é muita coisa que você vai esquecendo, e eu não anotei,
enfim, a questão de pulverização das empresas, tá? Que é você vender uma parte das empresas por meio de sociedade anônimas, tá? O Gustavo Franco foi presidente do Banco Central e um verdadeiro liberal no Brasil. Ele costumava falar de forma jocosa, que ele não importava de falar, que o Marx ia estar se revirando no túmulo. Por quê? Se você for pegar a estrutura das grandes corporações mundiais, quem é dono delas são os próprios trabalhadores por meio dos fundos de pensão. Tá? Então, você pega uma empresa, sei lá, uma empresa do capitalismo dos Estados Unidos, sei lá, General Electric, uma das que falou aqui. Vocês podem olhar que a maior parte delas são fundos de pensão que gerem a empresa. Dificilmente você vai encontrar um empresário que é dono da empresa, da GE, mas vários trabalhadores. Então, é como que a questão do, não vou falar a palavra democratização, mas como que a questão do capitalismo pulverizou as oportunidades, tá? Como que, nesse sentido, você aumentou muito mais a oportunidade para... Hoje em dia, qualquer trabalhador consegue comprar ação de uma empresa. Quando eu falo qualquer trabalhador, gente, é porque é muito fácil. Só que isso no Brasil tem 5 anos, nos Estados Unidos tem 100. No Brasil, você poder comprar ações em BDR de forma fácil, com essas fintechs, isso tem 5, no máximo 10 anos, tá? Os Estados Unidos tem 100 anos, tá? Então, é assim, é um tapa de luva realmente na cara desses comunistas, e dos antigos e dos atuais, atualmente, tá? Então, é interessante isso. E aí você já chegou até na parte que é a das empresas, né, que é a 212, que é quando ele faz o comentário sobre democratização, pode parecer uma palavra forte. Só que eu acho que ele não quis corrigir no sentido que você falou, não. Mas, enfim, que continua sendo popularização, né, já que a maioria do público não detinha suas próprias ações. Mas, enfim, o ponto que eu destaquei aqui, que a gente já comentou no capítulo 4, eu acho, né? Que é a questão da separação entre propriedade e controle. Isso é muito importante no crescimento empresarial, porque permite ampliação da empresa e crescimento da empresa de forma mais livre do próprio dono, né? Então, assim, a gente vê aqui na página 212, a ascensão dos administradores profissionais. Então, a gente vai ter o proprietário da empresa e o administrador da empresa, muitas vezes mais de um administrador, né? Um conselho de administradores. Isso caracteriza muito uma mudança na dinâmica empresarial. E na página 213, os autores colocam o contraponto, né? No finalzinho do parágrafo do meio aí. O lado negativo disso era que os administradores poderiam trabalhar em prol do seu próprio lucro à custa dos proprietários, que é o que a gente chama, em economia, né, de problema do principal agente. A gente tem um conflito de interesses. Então, o dono da empresa é que vai ser beneficiado pelas ações do administrador da empresa, mas o administrador da empresa não é o dono da empresa, ele pode ter interesses diferentes do dono da empresa. Então, o efeito lojas americanas, aí, que o Luiz colocou o exemplo mais recente. Então, a gente tem esse lado negativo. O lado positivo foi que puderam tentar moldar o ambiente do negócio com a adoção de visão de longo prazo. Porque quando a empresa é vinculada apenas ao dono da empresa, quando o dono falece, por exemplo, você tem, às vezes, o fim do negócio, né? Ele fica muito dependente, às vezes, das grandes dinastias, né, de filhos, para tomar conta do negócio, como era antigamente, mas quando você separa isso, você permite que o negócio continue sendo tocado, independente do dono.
Se o dono adoece, tem um administrador lá para fazer as coisas funcionarem. Se o administrador não está fazendo o serviço direito, ele pode ser mandado embora e substituído. Então, tem uma dinâmica empresarial diferente. Então, isso é interessante de destacar. Aí, na página 214, eles falam da adoção no setor de calçados da jornada de 8 horas, da semana de 40 horas, com o plano de saúde, um pouco do que o Luiz estava falando, né, de benefícios sociais. Embora o contraponto da criação dessa jornada de 8 horas é que você cria também mais regras de trabalho. Porque se você está limitado às 8 horas, então os patrões vão começar a limitar um pouco o que você vai fazer dentro dessas 8 horas. Então, você começa a ter que cumprir algumas coisas dentro dessas 8 horas. Você não vai poder sair para almoçar a hora que você quiser, uma coisa que eu estava ouvindo no outro podcast. Você não vai poder ficar livre nessas 8 horas, né? Você tem que estar trabalhando nessas 8 horas. Na página 215, tem uma citação da criação da chamada manutenção do preço de revenda, que é uma regra dentro de organização industrial interessante, que surge para proteger de forma simplificada, né? Imagina que a Apple tem os seus vários revendedores, e aí, se algum revendedor começa a cobrar menos do que os outros, isso gera um problema para a concorrência entre os revendedores. E aí começa a surgir regras, né? Como a gente viu no capítulo anterior, o governo reage um pouco às demandas que vão surgindo no ambiente empresarial. E aí depois tem, na 215, a narração do caso da Ford e da GM, que é muito interessante, é um case bacana, né, de analisar, com a citação do Oliver Williamson, que é um economista muito importante também dentro dessa linha de custos de oportunidade, oportunismo, e ele vai falar da criação da empresa com a estrutura multidivisional. Então, a gente começa a ter várias divisões da empresa, como se fossem várias mini-empresas dentro de uma grande empresa, e isso facilita o processo de ampliação para diferentes áreas que a empresa pode adotar. E aí ele cita o caso da Dupont, eu acho, em algum momento, que aí terminou a guerra, o que ela fazia para a guerra não vai mais servir, mas ela pode aproveitar os conhecimentos para adotar, né, elaborar serviços e produtos para outras áreas. E deixa eu ver aqui, o que mais? Também tem a citação da GM usando propaganda. E os serviços de propaganda associado a empresas, isso também vai crescendo muito com alguns tipos de empresas, naturalmente, né? Eu falo em organização industrial, a gente não fica vendo propaganda para sal, mas tem empresa que é muito intensiva em propaganda. E a gente viu recentemente até aquela disputazinha, né? A Coca e a Pepsi, com a propaganda que a Pepsi fez recentemente do urso da Coca-Cola, com o uso da IA e essas coisas. E aí, depois, vamos ver o que... Acho que aí ele volta a falar do cinema, né? Na página 220, achei interessante o destaque que é feito quando a lei da imigração, né, vai impedindo os imigrantes de irem para os Estados Unidos, e isso gera uma mobilização interna, não uma migração interna. Negros do sul indo para o norte. Só um parêntese nessa questão da imigração, é porque eu vi um dado que aí eu achei que eles forçaram a barra. Eles fizeram uma comparação de crescimento econômico de crescimento populacional, antes dessas leis e depois dessas leis. De crescimento populacional nos Estados Unidos. Só que quando eles pegam pós as leis, eles colocam até 1945. Aí eu achei que foi uma forçação de barra, não sei se vocês viram, que em 1945 você teve a Segunda Guerra Mundial, o final da Segunda Guerra Mundial, que morreu muita gente na Segunda Guerra Mundial. Peraí, então quando você vai falando, eu vou achar isso, né, Ana? Tá, eu só tenho mais um ponto marcado, deixa eu ver aqui do que se trata exatamente. Foi a concessão dos empréstimos para os consumidores. Então, eles vão fazendo o meio de vendas de catálogo, compras parceladas,
E o que eu achei mais interessante, na página 220, é que vai ter a concessão de empréstimos tanto a indivíduos da classe trabalhadora quanto à elite, avaliando o acesso ao crédito das pessoas com base em várias fórmulas burocráticas e não no conhecimento pessoal, que também é uma reação que os agentes econômicos têm a um problema de assimetria de informação. A gente, quando vai emprestar o dinheiro para a pessoa, a gente gostaria de saber se ela é um bom pagador ou um mau pagador. Mas a gente não conhece as pessoas quando começa a ampliar, né, o volume de empréstimos. Então, vão surgindo essas, que ele está chamando aqui de fórmulas burocráticas, né, que aí vai raciocinar com base no tipo, provavelmente, né, no tipo de trabalho que a pessoa tem, no bairro que ela mora, indicadores que vão sugerir se ela deve ser um bom pagador ou um mau pagador. E aí eu terminei todas as partes que eu marquei. Mas eu achei esse capítulo bem legal, principalmente essa parte final, né? A parte inicial nem tanto. A parte inicial eu acho que fica repetitivo, eles podiam ter feito uma enxugada, mas eu acho que é por causa do recorte que eles fazem, né? Primeiro eles fizeram um recorte temático, depois um recorte temporal. Então o temático vai voltar no temporal. Mas foi isso. É a página 223, tá? Ele fala aqui, ó, que as imigrações caíram muito, tal, e o crescimento populacional que foi de 2,1%, provavelmente ao ano, de 1870 a 1913, caiu para 0,6% de 1926 a 1945. Acredito que caiu mesmo, porque a imigração com certeza vai fazer. Só que em 1945, só eu acho que foram 500 ou 600 mil americanos que morreram na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, eu acho que ali eles. Enfim, ali eu acho. Às vezes era o dado que tinha também, né? Às vezes ele não foi nem forçar. Acontece muito isso, que nós economistas, nós às vezes trabalhamos com dados que nós temos, tá? E só uma curiosidade que eu gostaria de falar com vocês, que é engraçado que eu achei que eles iam contar aqui e eles não contaram, que quando você pega a história da Grande Depressão, a General Motors foi uma das únicas empresas que conseguiu, ano a ano, Gabriel, aumentar sua produção. Tá? Não é só no setor automobilístico, não. Assim, foi um dos cases de sucesso da década de 30. Tá? O presidente dela era até um norueguês, William Knudsen. E a grande sacada que eu achei que eles iam contar aqui, que é o que eles falam, que para o troço dar certo tem que ser feito nos Estados Unidos. É que o carro Ford era muito mais confiável do que os da GM. E o Ford tinha uma grande market share nos Estados Unidos com confiabilidade. Só que qual que era a frase comum do Ford? Você pode ter o carro da cor que você queira, desde que o carro seja preto. O que a GM começou a fazer e propagandear? Eu faço carro de qualquer cor para você. Então, o carro da GM podia ser até inferior ao da Ford, mas podia ser amarelo, podia ser branco, você escolhia a pintura. Foi um case de sucesso. Quando Ford foi mudar essa ideia de carro preto, acho que no meados, no final da década de 30, a GM já tinha tomado uma grande parte do market share. Então, quer dizer, aqui não falou isso, mais uma sacada que só nos Estados Unidos, não é só nos Estados Unidos, não é que o norte-americano tem, quando a gente fala assim, então quer dizer que tem um gene norte-americano do cara, não, são as instituições. O que são instituições nesse caso? Leis ou falta de leis, juntamente com a cultura, tá? Que proporcionam costumes, regulamentos, etc. Está falando de uma forma mais geral, que faz a economia ser mais liberal, as pessoas terem mais engajamento dos negócios, tá? Algo que no Brasil nós não vemos. No Brasil, a gente estava falando aquele dia do curso de administração de empresa, mas eu não assisto novela já tem 15 anos, mais ou menos, mas eu ainda assisto série, mas agora séries, agora até pararam um pouco de falar do empregado e do patrão. É mais de uma hora para outra, aparece
as coisas que talvez a gente não estava acostumado há uns tempos atrás, que é melhor não falar aqui. Mas, se você for pegar as novelas, é sempre o ricaço, fazendeiro, o empresário ruim, e o trabalhador bonzinho. Então, assim, isso é uma coisa brasileira, tá? Hollywood faz isso também, mas eu acho que no Brasil, eu acho que nós temos esse ímpeto de não elogiar o lucro, tá? E toda vez que eu vejo, eu falo, eu já discuti com algumas pessoas, toda vez que eu vejo uma empresa lucrar muito, eu fico muito feliz, tá? E toda vez que eu vejo uma empresa anunciar uma demissão em massa, eu fico muito feliz. E aí as pessoas ficam e viram e sempre perguntam, né? Seu coração de pedra. Por que você ficou feliz, então, de uma empresa igual a Amazon ter demitido 4.000 pessoas? Eu fico muito triste para o pai ou para a mãe de família que perderam o emprego, que perderam o sustento. Mas, às vezes, muitas empresas eliminam 4.000 empregos para salvar 150.000. É isso que as pessoas não veem. É que o Isaac Newton costumava falar. Você, às vezes, você vê uma gota, você não vê o oceano. Então, às vezes, você vê uma empresa fazer uma reestruturação e mandar 10.000 pessoas. Claro que é trágico para o trabalhador que perdeu, mas vai evitar, às vezes, mandar embora os outros 50.000 trabalhadores que estão na empresa. E depois que a empresa recuperar e tiver lucro de novo, às vezes ela não vai chamar nem mais 10.000, não, vai chamar 20 ou 30.000. Tá? Então, é isso. Tem um livro até que é muito interessante, não sei se o Gabriel já leu ou a Nayara já leu, que chama Economia numa Única Lição. Um livro pequenininho. E esse livro fala que a grande diferença dos economistas é analisar os efeitos de curto prazo e de longo prazo. Tá? A gente não pode esquecer que na vida da gente, a gente está sempre vivenciando o curto prazo, mas o somatório dos curto prazos chega ao médio prazo e ao longo prazo. Enfim. Quer falar mais alguma coisa, Gabriel? Nossa, economia é uma única lição, né? Vou procurar. Só complementando esse sacado que o senhor comentou da Ford, que é que ele só vai, igual ele fala, que a Ford só vai se ligar para o mercado, acho que depois do sucessor, né? Acho que o Ford 2, já após a Segunda Guerra. E engraçado que sempre que acontece nos Estados Unidos, sempre não tem, tipo, se reinventar a rota. Geralmente eles vão lá, pegam o cara que fez para outra empresa e trazem, igual eles pegaram os executivos. E trazendo para a atualidade, teve isso muito na Apple recente, que acho que na Siri, quando eles foram lançar o iPhone 17, eles queriam colocar o chat GPT. Aí eles tentaram com o pessoal do OpenAI, não deu certo. Aí o que eles foram? Foram no pessoal do Google e trouxe a inteligência do Gemini. Aí teve agora também um outro recente, de uma inteligência artificial que eles estão desenvolvendo para competir. É tipo um dispositivo auditivo que ele basicamente conversa com a pessoa em tempo real, ela está numa reunião, ela quer lembrar de alguma coisa, ela só pensa, aí ela busca num banco de dados e já coloca no ouvido da pessoa, tipo assim, bem surreal mesmo. E aí eles estavam querendo trazer uma pessoa, acho que do LinkedIn, ou que está desenvolvendo lá, que trabalhou no LinkedIn, que está desenvolvendo esse dispositivo, e o pessoal do ChatGPT já descobriu e já quer trazer para o ChatGPT, para ver quem lança primeiro. Então, assim, eu acho que os Estados Unidos tem muito isso, de, tipo, um vai lá, lança, e depois a outra empresa, quando se liga que deu certo no mercado, só vai lá, tenta trazer a todo custo aquela pessoa e se adequa ao mercado novamente e segue o baile. Ô, Gabriel, você sabe a história da Microsoft, né? Por que a Microsoft se tornou Microsoft? Não tô me recordando, não. Tem um filme que chama, de 1990 alguma coisa, chama Piratas da Informática, que conta um pouco essa história. O Bill Gates basicamente não inventou nada. Não tinha inventado. Era um cara muito inteligente. Ele achou um cara que tinha feito uma coisa que chamava sistema operacional.
comprou do cara, não falou para que iria fazer, e a partir desse sistema DOS, ele fez o Windows. E vendeu a ideia que os computadores antigamente não tinham sistema operacional. Os computadores precisavam de sistema operacional. Acabou. Tem 40 anos que mais de 95% do sistema operacional é Windows, é Microsoft. Tá? Nossa, sabia não. E a última coisa que eu queria falar, eu acho que não ainda tem tempo também, é que aí talvez eu vou trazer um ar de discórdia com a Nayara com relação a outros posicionamentos que ela já teve, com relação a isso também, mas é que eu vejo a Nayara também tem uma conotação liberal, mas a Nayara acredita que alguns setores, em sentido de organização industrial, algumas regulações, como medidas concorrenciais, como o CAD da vida, o Banco Central no sistema financeiro, a SEC nos Estados Unidos, são relevantes. A gente vê como que essas medidas, na minha opinião, são uma imbecilidade e só atrapalham a economia, tá? Estou falando isso, gente, porque os Estados Unidos eram o maior produtor de aço do mundo. Chegou um tempo que fizeram, não só no setor de aço, vários setores nos Estados Unidos, quando tinha uma concentração muito grande, as pessoas esqueciam que tinha o consumidor do outro lado e começaram, e às vezes por perseguições. Falou no capítulo anterior, estou falando isso agora, mas remete um pouco ao capítulo anterior. Medidas para dividir as empresas ou vender, não deixar essas empresas terem uma concentração de mercado muito grande. O que acontece? Muito tempo e recurso foi perdido nisso. Várias empresas acabaram, não tendo incentivo de ter o lucro, não inovaram, perderam a concorrência. Hoje em dia, os Estados Unidos não produzem mais quase nada de aço. Tá? No Brasil, existe uma irracionalidade muito grande. Não sei se vocês sabem, a Nestlé e a Garoto, agora, parece que em 2025 que acabou. Tem 20 anos que a Nestlé e a Garoto estão juntas, mas elas tinham que operar separadamente. Agora que juntaram, não sei se vocês viram a notícia semana passada, a Nestlé do Mundo está querendo descontinuar a linha de sorvetes. Vocês já devem ter visto sorvete Nestlé e sorvete Garoto. São umas idiotices, sabe? O caso da Colinos no Brasil, o caso... Então, assim, eu acho que o recurso gasto poderia ter sido utilizado para fins melhores, e também acho que para o setor industrial é muito mais negativo. E se você for ter um monopólio ou um oligopólio, antes ser privado do que ser público. Enfim, na era agora não vai concordar. Não, mas eu não vou... Aí são visões diferentes mesmo. Né? No caso da Nestlé Garoto, você falou sorvete Garoto, não entendi. Mas... Não, porque você pode... Sorvete? Tem sorvete da Garoto? Você nunca viu? Sorvete, não. Inclusive, muitas das vezes, um freezer da Nestlé do lado, azul, e o da Garoto amarelo. Que bom, não é não? Não, Garoto. Eu nunca vi. Sabe aquele chocolate Caribe? Aham. Eles estão fazendo picolé de cada sabor, eu acho. Cada sabor. Tem picolé batom, que é da Garoto. Eu não costumo comprar sorvete, acho que é por isso que eu não tô por fora. Mas no caso da Nestlé Garoto, tem um episódio de um podcast que eu passo para os alunos, né? Inclusive, é um caso que eu peço para os alunos de organização industrial apresentar, né? Porque tem um podcast chamado IBRACcast, e eles analisam casos do CAD, comentam plenárias, e aí eles comentaram a solução do caso Nestlé Garoto, porque 20 anos atrás a definição do mercado relevante era diferente da definição do mercado relevante de hoje, e esse foi um caso que, na verdade, ele foi negado, né, a fusão foi negada 20 anos atrás, mas foi judicializado. Aí a judicialização que gastou esses 20 anos para
para se resolver, né? E a judicialização envolvia também a terceira empresa, né? A empresa que não era, era a Kraft, eu acho o É a nome Kraft da empresa. Lacta, é o nome da Isso, Lacta. que se sentiu prejudicado com a fusão, e aí eles não, né, foi feito esse processo todo de judicialização, mas basicamente, em resumo, né, tinham áreas de chocolate que haveria problema no caso dessa fusão, porque o CAD faz a análise de fusão por mercado relevante, e a definição de mercado relevante, de forma bem simplificada, ela envolve produto e geografia, em que a empresa poderia sustentar um poder acima do custo por tempo longo, e, né, que a gente discutiu em períodos anteriores, né, sem atrair novos concorrentes e sem expulsar tantos consumidores, né, por isso ela conseguiria manter esse preço superior. Aí o CAD analisou esse caso, definiu que tinha uma área tinha pelo menos um mercado relevante que era problemática, que era de coberturas, eu acho, barra de cobertura, e aí impediu a fusão por causa disso. Teve algumas questões processuais tinha que ter sido notificado antes, umas coisas de planta. Aí teve toda a judicialização e 20 anos depois é que foi resolvido, porque a definição do mercado relevante mudou. É isso que eu estou falando, e sempre vai mudar alguma coisa. Então, você colocou um monte de burocrata, os tais pesquisadores, para avaliar. Não era mais fácil você ter medidas para incentivar a concorrência no Brasil? Por exemplo, o mercado de chocolate no Brasil é altamente protegido. Tanto é que vocês vão ver que daqui a uns anos, com esse acordo Brasil-União Europeia, mas isso vai demorar tempo, tá, gente? Daqui a uns 10 anos, chocolate europeu vai chegar, acho que 20% mais barato no Brasil. Então, não era mais fácil você ter aprovado a fusão e você ter dado a oportunidade para outros entrantes entrarem no Brasil? Se o caso estiver avaliado que a fusão, que dependendo da estrutura da fusão, ela gera uma barreira à entrada, é por isso que eles negam, né? Porque aí você não... Mas é o que eu estou falando, o que seria melhor? Você ter o CAD para impedir isso ou você diminuir o protecionismo? Você escolheu. Não, aí são coisas diferentes, né? Diminuição de protecionismo, eu só concordo com você, 100%. Mas... Não, eu entendo o seu ponto, não, eu entendo o seu ponto. Eu estou falando com você, né, que ao invés de você ter um burocrata, que olha a quantidade de dinheiro que foi gasto nesse processo, quantidade de servidor público lá, porque eu conheço alguns, tá? Eu conheci alguns caras do CAD, um monte de burocrata, alguns pesquisadores da área, etc., mas eles ficam sentados no processo, gente, muito tempo. Agora, o ano passado, teve o caso, eu vou colocar aqui uma coisa, chama PETS, que a Nayara deve conhecer muito, Cobasi, que foi uma das últimas. Junto, gente, eles não tinham 10% do mercado. Mas, mesmo assim, o concorrente sabe que o CAD, se for instigado, tem que investigar. Ficou um processo de quase 2 ou 3 anos até a fusão sair. Quando a fusão saiu, ficou do jeito que está, só que teve que vender 120 lojas, acho que nem 100 lojas, num universo de quase 2.000. Estou falando com vocês que, enfim, grande parte dos produtos que nós temos de pets no Brasil, uma grande parte são importados. Não era mais fácil você deixar os dois se fundir, não ter 10% do mercado, não, ter 40% do mercado, mas você ter ampliação da concorrência para pessoas de fora poderem vender no Brasil? É esse que é meu ponto, né? Mas aí eu acho que são discussões diferentes. Tudo tem a ver com a concorrência com preço. O que é o limitador do preço? A concorrência. Seria fortalecer o monopólio nacional para competir com empresas que viriam de fora. Seria isso? Não, né? Como? Seria fortalecer o monopólio nacional para ter força para competir com estrangeiros?
O monopólio nacional só aconteceria se fosse eficiente do ponto de vista da empresa. O que o governo deveria fazer é manter a maior concorrência possível. E se, por exemplo, eu sempre penso isso, aí você imagina, se Nestlé e Garoto aumentasse o preço, no curto prazo poderia acontecer isso. Mas se você tivesse um mercado aberto, sem protecionista, que na época eu acho que era 40%, agora caiu, agora são 20% ou 30%, de tarifas, ia vir Hershey's, ia vir Mars, ia vir outras empresas para produzir no Brasil. Talvez não no primeiro mês, mas nos meses, porque a beleza do mercado, na minha opinião, é que todo mundo é ganancioso. Todo mundo quer um pedaço da maçã. Ninguém quer deixar a maçã sozinho. Então, assim, o próprio mercado vai se equilibrando na minha forma de ver. E, assim, os Estados Unidos, nesse sentido, apesar desses cases que nós contamos, isso vai para uma pequena parte da economia dos Estados Unidos. E, geralmente, numa parte que já está bem ultrapassada com relação à tecnologia. No Brasil, não. Eu achei um absurdo isso. Pets e Cobasi brigar, não tinham nem 10% do mercado. Aí sempre vai ter alguma praça, que é uma praça relevante. Eles chamam de praça lá no CAD. Praça, não é praça. Eles falam os termos lá. E muitos burocratas do CAD, gente, são bons economistas, formados em Chicago, etc, etc. Mas é isso. Eu acho que o esforço não compensa. Não compensa. Não compensa. Super. Escola de Chicago, Luiz. Não, eu tô falando. Tem um momento nas aulas de OI que eu falo assim, tem os defensores que falam assim, o governo não deveria fazer nada. O Mas monopólio eu não vai sou desses, surgir. não. Eu não sou desses, não. O monopólio só vai surgir porque o governo se mete no negócio. Não, mas isso eu não falo, não. Não, isso eu não falo, não. Eu só acho que tem. Quando você pega na Luz Brasileira, outro caso investigado pelo CAD, que foi muito famoso, da Ambev. A Ambev, na época, gente, tinha quase 90% do mercado. Aí falaram, não era quase 90%, não era? É por aí. Eu não sei, 80, 90, era bem alto. E aí, o que aconteceu? Já vou te dar a palavra, Gabriel. E aí o CAD começou a investigar. Na época, o que o CAD fez? Foi uma guerra enorme, tá? E aí, uma das coisas que o CAD fez foi o seguinte, ó, então faz o seguinte, que é igual quando foi a Sadia com a Perdigão, vende a Bavária. Uma das medidas do CAD é obrigar a Antártica, na época, a vender a Bavária. Hoje em dia, ninguém mais conhece o que era a Bavária. Na época, a Bavária era uma cerveja baratinha, tá? Era uma cerveja baratinha, era uma empresa, era uma cerveja mais, não diria popular, porque a Brahma, a Antártica e a Skol eram populares, mas era uma cerveja mais barata ainda, eu não sei nem hoje que empresa que é, e ao longo do tempo foram surgindo outras empresas de bebida que começaram a competir com a Ambev, e nenhuma delas foi uma Skincariol da vida, depois uma Itaipava, hoje em dia a Heineken. Então, gente, é o mercado que vai se adaptando. Pode Só um falar, né? adendo que uma das exigências do CAD para aprovação, e a principal delas, não foi a questão da venda da marca, foi a comercialização das redes de distribuição. Isso. Esse foi o principal na época. Porque depois a gente teve outras Sim. fusões envolvendo a Ambev, aí, assim, o CAD vai ao longo do tempo desenvolvendo linhas diferentes, né? Então a norma do CAD também mudou, e hoje em dia tem uma tentativa de uso mais de, eles chamam de remédios, né? Em vez de ficar só rejeitando a fusão.
Mas, enfim, só esse adendo. Também é um Não, caso que a gente debate em organização industrial. e é muito legal, né, falar disso. Para quem que a Bavária foi vendida na época? Porque bebida, a grande questão é a redistribuição. Quem que era o distribuidor da Bavária? A Kaiser. Quem que comprou a Kaiser? A Coca-Cola. Então, se tirou a Bavária da Ambev e passou para a Coca-Cola. A Bavária foi para a Kaiser, que era muito forte em São Paulo. Então, a grande questão é essa: você vende dificuldade para você. Como é que é? Como que é o ditado? Você vende facilidade para comprar dificuldade. Para te comprar dificuldade. Não no caso de ter propina, não estou falando nada disso. Mas aí você sempre vai mudar uma regulamentação, você sempre vai ter um burocrata inventando um remédio, uma solução, etc, etc. E aí nós vamos ampliando, cada vez nós vamos investigando mais e o custo do Brasil vai aumentando, assim. Mas, enfim, só foi um desabafo aqui. Pode falar, Gabriel. Eu falei democratizado aí no chat só pela brincadeira. Mas a Bavária, acho que até lembro, acho que era verdinho. Eu acho que aqui na minha cidade, se não tiverem tirado, ainda tem, porque é interior. Mas Tinha uma confraria também. Não, era Isso. Boêmia. Era Boêmia, não era Bavária. Ah, tá. Acho que no ano passado a gente foi pela empresa Júnior lá para Ouro Preto, que foi o encontro mineiro de empresas júniores. E aí lá, um dos principais patrocinadores que teve do evento foi a Ambev. Tanto que eles deram, na palestra deu Antárticazinha pra gente. E aí eles, no primeiro slide que eles projetaram assim, as empresas, eu não conhecia nenhuma, eu só conhecia Ambev normal, né? Brahma e tal. Mas aí começou a aparecer Cerveja Sol, Corona, apareceram vários assim, eu falei, caraca, eu não sabia, Antártica, tanto de refrigerante, tanto de bebida. Eu mesmo não tinha essa noção da dimensão da Ambev. Só isso mesmo. Bom, eu não tenho mais comentários sobre o livro, nem sobre. Desculpa, não vou ficar defendendo o CAD. Embora, quando eu era na faculdade, né, na graduação, meu sonho era trabalhar no CAD. Ah, eu também, ué. Não, Não, não mas, no CAD especificamente, mas em algum. Até para o PT eu trabalharia se eu pagasse. não, mas você tinha outros interesses aí, né? Eu queria me envolver nessas pesquisas de ver o que a empresa está danificando competição, não está. Mas é um órgão que, né, a junção de economia e direito muito forte, e aí os debates são longos mesmo. Mas, enfim, vou colocar. Eu acho que eu já tinha comentado esse link da Nestlé Garoto em algum grupo. Mas se eu não tiver comentado ainda, eu posto lá de novo. E eu não tenho mais comentários. Alguém tem? Ou a gente encerra? Então, vou encerrar a gravação aqui.